Nos encontramos hoje na solenidade mais elevada, mais sublime do nosso ano litúrgico, marcada por muitos contrastes. Essa celebração, ela já pertence ao domingo. Ficou para trás o sábado, dedicado a meditar, um momento ainda de penitência, dedicado a meditar a paixão, morte de Nosso Senhor e sua descida, não ao inferno, mas aos infernos. Resgatar de lá, tirar de lá, para introduzir no paraíso os homens que haviam morrido antes na amizade com Deus. E hoje nós já estamos na expectativa e terminamos já celebrando a ressurreição do Senhor. E por isso essa liturgia é marcada por muitos contrastes. As trevas e depois a luz. Se fala de morte e de vida, de um coração novo, de um espírito novo, do antigo, do velho e do novo. E bom, são muitas leituras, todas elas muito profundas. Eu gostaria hoje de explorar a sexta leitura, que fala sobretudo da sabedoria, porque há uma conexão muito profunda que, de certo modo, resume toda a nossa fé e tudo que hoje celebramos entre a luz, que estava muito presente no início desta celebração, com o fogo, o bem e a sabedoria. Porque o livro do profeta Baruque fala da sabedoria e, como profeta, em alguns momentos é muito claro que ele já profetiza Cristo, que é a sabedoria encarnada. Há esse título muito belo de Nossa Senhora, nós chamamos a Virgem Maria de sede da sabedoria. Normalmente essa imagem é uma imagem da Virgem Maria sentada como trono, tendo no colo a sabedoria encarnada, Jesus Cristo menino. Pois bem, Cristo é a sabedoria. E o profeta Baruque, entre outras coisas, diz que a sabedoria foi vista caminhando sobre a terra, claramente profetizando Cristo, a sabedoria encarnada que caminhou sobre a terra. No entanto, o sentido imediato no texto, se prestarmos atenção, é a lei mosaica. E de modo que essa leitura, ela nos permite meditar com particular profundidade a diferença entre o novo, entre o antigo e o novo. E aquilo que é próprio, que é a essência da vida cristã, que é a vida da graça, que é essa luz nova. Porque sabedoria significa um conhecimento saboroso, unido a um certo sabor. De modo que sabedoria está também, essa noção está muito próxima à noção de experiência. A experiência, ela é um conhecimento direto. Eu conheço algo por experiência quando aquilo que eu conheço, de algum modo, está presente. Eu não conheço por experiência o clima da China. Eu nunca estive lá. Eu posso conhecer porque alguém me contou como foi. Pois bem, o homem, embora comece todo o seu conhecimento com os sentidos, muito cedo, começa a alcançar um conhecimento que, embora seja das coisas sensitivas, vai além dessas coisas. E isso se dá em todas as palavras que nós somos capazes de pensar. A mesma palavra coisa, que significa algo que é. A criança pequena, quando já começa a entender o que significa coisa, essa coisa, aquela coisa, já está entendendo algo que, de certo modo, supera a realidade sensível mesma. E isso só vai progredindo. Tanto é assim que as verdades, elas não podem ser mostradas. Mesmo as verdades mais simples, se eu quero ensinar meu aluno um teorema matemático, eu não consigo mostrar o teorema. O que eu consigo é mostrar símbolos, sinais. Mas é necessário que ele se deixe conduzir por esses sinais para que no seu íntimo conceba aquela verdade, entenda aquela realidade
que não pode ser desenhada. Mas, para além desse conhecimento intelectivo que só nós homens alcançamos das coisas materiais, se dá já muito cedo um conhecimento que não é deste mundo, embora seja muito ordinário, que não é daqui. E aqui eu falo sobretudo da vida moral, do entendimento do que é o bem. Porque se as coisas me dão, de certo modo, noções como coisa, quantidade, teorema matemático, qualquer que seja, as coisas não me dão o bem. O entendimento do bem é como uma luz que brilha no coração do homem. É algo dele, que não vem das coisas, e algo que o permite transcender por completo a realidade. Isso já acontece quando a criança começa a entrar naquilo que chamamos a idade da razão, em que ela é capaz de discernir o bem do mal. É algo muito sutil, mas é muito grandioso. Em algum momento, no coração da criança, na sua inteligência, se dá uma luz tal pela qual ela, normalmente de modo nem consciente, porque ela está começando a entender as coisas, mas é isso, ela de repente considera uma coisa e pensa, bom, isso é gostoso, isso é conveniente, mas essas coisas não são boas, elas não são boas. E é realmente algo muito misterioso porque, embora o nosso conhecimento do que seja exatamente este bem seja muito limitado, todos nós temos algum entendimento do que é o bem. E daí, a única pergunta que realmente importa nessa vida, de o que nos fará felizes? Onde está a felicidade? Por que essa pergunta? Porque no coração de todo homem brilha essa luz que me dá um entendimento desse misterioso bem que não se encontra em nada de concreto, que me atrai, me seduz, e é isso. Eu não sei o que ele é, não entendo muito bem. E bom, a verdade é que essa luz que brilha no nosso coração, que nos atrai ao bem, ela pode ou não ser seguida. É por isso a criança que alcança a idade da razão, ela pode já pecar mortalmente. Porque ela pode dizer não a isso. Ela pode ir entendendo, isso não é bom. Fazê-lo. Mas quando nós nos deixamos conduzir por essa luz, nós a amamos o bem, porque eu entendo como bem. Vai se produzindo o que em nós? É a virtude, é o que chamamos de virtude, vai se produzindo uma transformação interior, nós nos aproximamos desse bem, nós nos conformamos ao bem, e de certo modo, essa luz vai brilhando mais. E o que acontece é que se começa a saborear essa luz. O homem virtuoso saboreia a sua virtude. E ele tem uma experiência mais profunda da realidade. Os homens maus, à medida que se entregam à maldade, podem ser muito espertos, mas eles conhecem pouco a realidade. Porque aquilo que é mais real neste mundo, somos nós, é nossa alma que é imortal. As coisas são pouco reais, elas passarão e esse universo passará. Agora, os maus, porque odeiam, porque se afastam dessa luz interior, se afastam do que é mais íntimo neles. Mas aí entra a grande dificuldade para nós, filhos do pecado, enquanto seres humanos, nascemos no pecado, é difícil discernir essa luz. Todos temos um entendimento do bem,
mas muito confuso. E, sobretudo, nas decisões, nos momentos concretos, embora em universal, assim, eu sei, não é bom fazer aquela coisa lá. Quando chega o momento, muitas vezes outras emoções, paixões, confusões interiores nos turbam. E não fazemos o bem. Mas o problema não é só intelectivo, porque há também uma certa prisão da vontade. Tanto é que Paulo dizia, São Paulo, não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. E aí, a lei, o Antigo Testamento, que a igreja sempre entendeu como preceitos do que chamamos lei natural, isso é, o que são os 10 mandamentos? É um auxílio que vem de fora, para que eu entenda melhor aquilo que a minha natureza pede. Sim, é algo que não precisa da vida sobrenatural para ser minimamente entendido. Os 10 mandamentos, eles nos orientam para que nós não nos afastemos dessa luz interior que nos convida ao bem. E por isso o profeta fala de sabedoria. A lei da sabedoria não é sabedoria de quem só estudou e sabe de cor as coisas. Os maus podem ter isso. É a sabedoria de quem praticou, de quem se esforçou por amá-la e desse modo vai descobrindo uma vida interior diferente, realidades interiores diferentes. Mas ainda assim, essa lei, ela não é suficiente, ela é pouca. Porque não nos basta só uma palavra vinda de fora. Nos faz falta um entendimento mesmo, uma luz mais forte dentro, e nos faz falta, outra vez, algo que liberte nossa vontade, que ordene nossa afetividade. E esse é Cristo. Essa é a vida da graça. O que acontece com quem crê? Por que nós estamos aqui? Porque Jesus Cristo ressuscitado se aproximou das nossas almas, de modo que em determinado momento, essa luz da nossa consciência brilhou de modo novo. Não só nós começamos a entender melhor coisas que já deveríamos entender por nossa própria natureza, como começamos a como que entender, ou ao menos perceber, realidades que antes não percebíamos. E experimentar uma certa presença de Deus e a vontade, o desejo de um certo amor que antes não existiam. E é por isso que se diz que Cristo é luz, ele é realmente luz. Luz aqui usada em sentido metafórico, mas é uma metáfora tão precisa que às vezes parece que vai além da metáfora. Porque a fé é verdadeiramente isso. E o que acontece? Se eu procuro amar o bem que vou experimentando no meu íntimo, vai se transformando o meu coração. O meu eu mais profundo muda e também se manifesta, e isso dá sabor. É por isso que os santos que levaram à perfeição essa vida, mesmo em grandes tribulações, e em grandes que afetam o interior, e mesmo em momentos de tristeza, simultaneamente experimentam uma paz muito profunda, uma alegria muito extraordinária. E isso nos momentos difíceis, porque fora deles também uma alegria enorme. Daí o ânimo constante de quem se santifica. Porque tem um conhecimento por experiência que é saboroso. E bom, essa luz é ela que nos faz amar a igreja. Ela que nos faz buscar a humildade. Isso é importante destacar, porque nós, cristãos, somos chamados a sermos homens verdadeiramente livres. E encerrarei dizendo algo sobre isso. Homens verdadeiramente livres. Mas isso não se opõe, ao contrário, isso pede a nossa submissão ao Evangelho.
a nossa submissão a Jesus Cristo, a nossa submissão à Santa Mãe Igreja. Quando nós desprezamos a Igreja, no fundo, o que todos fazemos e com alguma consciência, alguns mais, outros menos, nós desprezamos essa mesma luz. Na verdade, nós nos apegamos àquilo que é mais superficial em nós, que é nossa soberba, que é nossa vontade, nossa pretensão de um certo domínio da realidade de nossa própria vida. Mas, enfim, essa liberdade a qual nós somos chamados é algo muito extraordinário, porque o que significa ser livre? Livre é alguém cujo princípio de suas operações, de suas ações, de suas atividades é interior. O escravo não é livre porque ele não faz isso ou aquilo, porque ele no seu íntimo entende que isso ou aquilo é um bem. Ele faz isso ou aquilo porque seu senhor manda, seu patrão manda. Porém, existe uma escravidão que é pior do que essa, porque essa escravidão ela é compatível com a verdadeira liberdade. É possível ser escravo, no sentido mais próprio da palavra, sendo livre. Mas a escravidão pior é aquela escravidão de quem vive no pecado. Porque o que acontece com quem vive no pecado? O princípio interior que o move é algo superficial, é algo, na verdade, que não vem do íntimo, que são impulsos da minha soberba ou da minha natureza corpórea, um desejo de prazer, um desejo de poder, um desejo de conforto, que são coisas cegas, e elas, de certo modo, não são minhas, elas me acontecem e me arrastam. Agora, quando eu vou buscando e deixando que essa luz mais profunda se manifeste, eu começo a ser guiado sempre mais por aquilo que é mais autêntico em mim, por aquilo que é mais íntimo em mim. E por isso vou me tornando verdadeiramente livre. Os santos, eles são muito imprevisíveis no seu modo de agir, porque eles já não se movem por esquemas. Como eles se uniram na caridade a essa luz que é Deus mesmo, eles são guiados nas situações concretas como cada situação exige, como a bondade de Deus pede em cada situação. Queiramos isso e busquemos isso, busquemos essa verdadeira liberdade, de modo que, deixando esta vida, quando esse corpo mortal, que é incapaz do paraíso, por isso é necessário morrer e ressuscitar, quando esse corpo velho, incapaz do paraíso, for deixado, naquele momento em que nossa alma se tornar transparente a nós mesmos, nós vejamos, não horror, trevas, mas essa luz de modo claro, que em nós cristãos é Cristo mesmo que se uniu às nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.